Dei sem favor de qualquer ordem, de qualquer espécie, de qualquer natureza, o maior tribuno da história de Sergipe. Igualado, sem dúvida, e espero até que supere, é o nosso governador, Marcelo Deda, que é hoje, no meu entender, o melhor tribuno brasileiro. Fausto é símbolo de Sergipe, é a mística de Sergipe, é a bandeira de Sergipe, é a glória de Sergipe. Em 1900, Fausto Cardoso assume o mandato de deputado federal. Orador eloquente, de estilo elegante e enérgico, os seus debates muitas vezes provocavam violentos protestos. Fundador do Partido Progressista, Fausto começou a atingir Olímpio Campos com seus discursos na tribuna da Câmara Federal. Começou, em 1902, a tratar sobre Sergipe, coisa que ele não tinha feito em 1900 nem em 1901. Então, em 1902, ele vai tratar da política sergipana, motivado particularmente pelas cartas de Gumercindo Bessa, que davam conta do clima político que se vivia em Sergipe. Como está sendo bom conhecer a história de Fausto Cardoso, não é mesmo? Pois não saia daí, porque no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta com o programa Prazer em Conhecer, hoje contando a história de Fausto Cardoso. A morte de Fausto foi um fato marcante na história de Sergipe, mas infelizmente poucos sergipanos sabem como aconteceu. Você sabe detalhes da morte dele? Não, eu sei que ele teve uma inimizade, uma divergência política e ele era inimigo político do Olímpio Campos. A morte dele foi triste, né? A morte dele, aquela degolagem, aquela coisa, foi muito triste a morte dele, né? Como morreu, eu não sei comentar. Bom, conta-se que ele foi baleado aqui, as tropas estavam aquarteladas ali para depositar e ele teria descido as escadarias e aqui, no ímpeto muito próprio dele, disse: atire bandidos. A viagem de Fausto a Sergipe foi toda acompanhada pela imprensa carioca. Ele chegou ao estado como um verdadeiro herói. No dia 28 de agosto de 1906, Fausto assume a liderança do movimento revolucionário e exige a renúncia do governante de Sergipe. Pouco antes de morrer, Fausto Cardoso saiu cambaleando por aqui, entre o palácio e a rua de Pacatuba. Ele sentiu sede, pediu água e deixou um testamento inesquecível de luta. Bebo a alma de Sergipe, morro, mas a vitória é nossa, sergipanos. A morte de Fausto, além de chocante, foi um episódio cinematográfico. Um crime perpetrado na claridade do dia, em praça pública, também constituiu um episódio chocante. Além disso, ele próprio tratou de dar à sua morte o caráter do ato final de uma grande peça de teatro. Porque ele morreu falando, morreu com palavras heróicas para ficarem escritas na história, como o célebre bebo a alma de Sergipe, o brinde que ele ergue quando tem sede e pede água, né? Quando ele diz que vai morrer defendendo a honra da sua terra. Então, foi o tempo inteiro uma sequência de atos de heroísmo e de atos, assim, eu diria hoje, cinematográficos, né? No mínimo teatrais. Bom, o enterro também. Se a morte chocou, os faustistas ficaram assustados, correram em debandada, desorientados com o que tinha acontecido, mas no dia seguinte foram capazes de fazer do enterro de Fausto uma apoteose, uma glorificação. Então, foi uma grande festa, uma grande emoção, emoção que se repetia nos meses seguintes, a cada dia 28, quando se celebrava a data da morte de Fausto, em missas que se mandavam celebrar, quando se distribuíam santinhos com o retrato dele, quando se distribuíam cópias dos seus poemas, né? Então, o tempo inteiro ele foi sendo glorificado e transformado num mito. No dia 8 de setembro de 1912, a Praça da República recebia o nome e a estátua de Fausto Cardoso. Fausto foi imortalizado como símbolo dos sergipanos, pela arte do escultor Lourenço Petrucci.
No dia 28 de agosto de 2006, os sergipanos comemoraram em grande estilo o centenário da morte de Fausto Cardoso. Quando os sergipanos, em 1912, resolveram homenageá-lo com a estátua que está na praça e dar o seu nome à praça principal de Aracaju, é porque eles consideraram Fausto Cardoso como o símbolo do sergipano. Um sergipano de grande inteligência, um sergipano corajoso, um sergipano que brilhou fora daqui, que elevou o nome do Estado, um grande parlamentar, um poeta. Então, juntando todas essas características, eu entendo que as pessoas que fizeram o movimento para ter a estátua, que contribuíram com dinheiro para fazer a estátua, elas estavam vendo em Fausto um símbolo, o herói cidadão. Eu considero Fausto Cardoso um político referencial, uma das mais belas personagens da história de Sergipe, porque a sua trajetória tem exemplos de coragem, de atitude, de compromisso com o Brasil e de amor por Sergipe. É um político que foi capaz de, na Câmara dos Deputados, no começo do século XX, chamar a atenção do Brasil. Polêmico, inovador, revolucionário, contestador, Fausto ganhou o respeito de toda a imprensa do Rio de Janeiro e dos seus colegas parlamentares pela sua competência, pelo seu talento, pela sua cultura e pela capacidade oratória. Era um orador brilhante. Além disso, Fausto traduzia naquele momento o que havia de mais avançado na política sergipana. Fausto é o símbolo da luta contra as oligarquias, pela renovação da política. E graças a essa luta é que ele liderou o movimento de contestação e terminou sendo brutalmente assassinado em frente ao Palácio Fausto Cardoso. Eu tenho tanta admiração por Fausto Cardoso que a primeira vez que eu subi à tribuna da Câmara dos Deputados para fazer um discurso, eu citei uma frase dele. A frase que dizia que a liberdade só se constrói na história com o cimento do tempo e o sangue dos homens. Ele ofereceu o seu próprio sangue para que Sergipe fosse um Estado livre das oligarquias e, de fato, um Estado que pertencesse a todos. Por isso que Fausto Cardoso é um dos meus heróis. É uma das personalidades políticas que eu me inspiro e que, lendo os seus textos ou conhecendo a sua história, eu sempre consigo encontrar energias para poder trabalhar pelo meu Estado, pelo meu povo, pelo meu país. Fausto Cardoso deu a sua vida por um ideal de liberdade que tinha para todos. Um exemplo de ser humano que só podemos entender através de palavras poéticas. O programa Prazer em Conhecer fica por aqui, mas deixa para você a poesia de Fausto Cardoso, Amor. Eu sou o amor, o Deus que a terra inteira gaba. Vivo enlaçando os sóis pelo universo afora, dos ódios expurgando a venenosa baba, que os mundos desagrega, espalha e desarvora. O tempo tudo avilta, a morte tudo acaba.